Olá, começa agora mais uma edição do podcast Justiça em Foco. Por aqui, você fica por dentro de todos os seus direitos. E hoje o nosso assunto é anistia. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o professor especialista em Economia e Relações Internacionais, Ricardo Caldas, que recentemente lançou um livro sobre esse tema, né? Anistia Política no Brasil, a pacificação necessária. Professor, muito obrigado por aceitar o nosso convite e participar do nosso podcast. Eu que agradeço a presença, o convite. E já vou passar a palavra para o senhor, pedindo para o senhor explicar qual é o tema principal, o que significa esse livro num momento tão importante da nossa nação, que é a anistia política no Brasil, a pacificação necessária. Explica para a gente como que foi a idealização desse material. Então, mais uma vez, eu agradeço o convite por estar aqui. Eu penso que é um momento importante que a gente está vivendo, né? Nós estamos no meio do julgamento, né, do ex-presidente Bolsonaro, e a gente está discutindo justamente sobre esse evento que foi o 8 de janeiro, sobre a questão da prisão dessas pessoas, e agora justamente o que fazer, tanto em relação a elas como em relação ao próprio ex-presidente. E esse tema me atraiu muito, né, justamente buscando uma solução, buscando uma resposta, e aí eu comecei a me indagar sobre a questão da anistia no Brasil. Comecei a pesquisar esse tema. Não sou especialista em anistia, mas é um tema realmente muito envolvente e muito atraente até, né? E aí, uma das descobertas que eu fiz foi que nós temos anistia já desde a colônia. Já em episódios, né, como a própria Inconfidência Mineira, claro, depois da morte de Tiradentes, nós tivemos então uma anistia para todos os demais. Todos os demais foram anistiados. Todo mundo fala sobre a morte de Tiradentes, mas ninguém fala sobre a anistia que se seguiu. Então eu fui olhando através da história e percebi que a anistia era uma constante. Ela está presente na colônia, está presente no Império. O primeiro ato de Dom Pedro I, né, junto com a Declaração de Independência, foi também uma declaração de anistia, dizendo que todos aqueles que estavam a favor de Portugal, o chamado Partido Português, né, inclusive brasileiros que defendiam a manutenção das nossas relações com Portugal como colônia, sim, eles estavam anistiados para essa nova etapa que era a independência do Brasil, já o Brasil como Estado soberano. E aí ele já fez uma anistia aos portugueses e aos brasileiros pró-Portugal. E a anistia depois reaparece na República Velha, aparece no governo Vargas, reaparece no regime militar. E aí, o mais interessante, Mário, é que depois de toda essa pesquisa que eu fiz, eu percebi que a anistia era uma constante. Ela aparecia tanto na colônia, né, como eu mencionei, após a morte de Tiradentes, os demais são anistiados. Ela aparece no Império, logo após a Declaração de Independência de Dom Pedro I, reaparece depois na República Velha, reaparece no governo Vargas, reaparece no regime militar e até mesmo na nova República. Ou seja, a anistia foi uma constante e não uma exceção. E em todos os casos ela tinha a mesma função, e que é justamente o nome do livro, essa função pacificadora. O objetivo da anistia é acalmar os ânimos. A anistia em grego, lá atrás, significa esquecimento. Então a ideia de anistia é você esquecer fatos passados para que o país possa andar para frente, que é justamente o nosso desafio hoje. E é um desafio muito que não tem como, muito complexo, né, professor? Porque a gente vê um país muito dividido. Né? Exatamente, por isso mesmo. Teve recentemente aí o 7 de setembro marcado por manifestações contra, e a gente vê desde as eleições, na verdade desde o impeachment em 2016, que a gente já vê um país muito dividido, né? E a necessidade dessa anistia para tentar acalmar os ânimos políticos no país, correto? Muito bem colocado. Na verdade, essa polarização talvez tenha se iniciado já durante o impeachment da ex-presidente Dilma, né? Você vê ali claramente o país dividido em dois grupos, e essa divisão, além dela não ter sido resolvida, ela foi, eu diria, aprofundada. Sim. Você tem um aumento da divisão, eu diria que é quase uma cisão. Nós estamos, penso eu, no limite de ruptura do tecido social, que é o que nós não queremos. A gente não quer um país dividido em dois grandes grupos, duas grandes linhas, né? A gente precisa de união. A gente precisa de harmonia. E qual a melhor forma de trazer essa harmonia, de caminhar para frente, se não um processo de anistia? Porque os debates e as diferenças políticas e ideológicas, elas sempre vão existir e sempre existiram ao longo da história. Né? E elas são positivas, inclusive, à democracia.
problema, né, o desafio é que elas saíram dos limites aceitáveis nos últimos 10 anos, na última década, vamos colocar assim, como você colocou muito bem, durante o impeachment, eu diria, até e após o impeachment da ex-presidente Dilma, e elas têm se aprofundado. Então, nós precisamos justamente encontrar uma fórmula de superar essas divisões. As diferenças de opinião, claro, sempre vão existir, como você colocou muito bem, mas elas têm que acontecer dentro de um mundo civilizado, dentro de formas de atuação aceitáveis para ambos os lados. O que está faltando nesse momento. Então, a anistia talvez resolva esse problema do modus operandi para que o nosso sistema político saia fortalecido, inclusive, de todo esse processo. Olha, você colocou um termo muito interessante, que a anistia vem do grego, que significa esquecimento, né? Na sua pesquisa, professor, o senhor pôde notar alguma trazer exemplos do âmbito internacional, do cenário internacional para a anistia, ou ela focou apenas no Brasil? Não, ela aparece no mundo todo. Eu fiz essa pesquisa também sobre a anistia nos Estados Unidos, anistia no Reino Unido, anistia na Espanha, anistia em Portugal. Em todos esses países houve anistia. No caso dos Estados Unidos, a grande questão deles que dividiu o país foi a guerra civil. Não é o norte contra o sul, Sim. confederados versus federados, a questão do abolicionismo, né? E também depois do final da guerra, também houve uma decretação de anistia dizendo que todos aqueles que estavam no outro lado, né, não seriam mais perseguidos nem processados, né? No caso do Reino Unido, você também teve vários processos, várias guerras internas, né, que depois eram seguidas de movimentos de anistia. No caso de Portugal, você teve o problema da ditadura salazarista, que também, logo depois do final dessa ditadura, com a Revolução dos Cravos, tudo, também houve uma anistia aos grupos dissidentes. Na Espanha, com Franco também. Então, em todos os lugares, houve anistias justamente com essa finalidade de pacificação. E nós também tivemos uma última, né, uma anistia grande no Brasil, também durante o regime militar, que foi muito importante para acalmar os ânimos, como você diz, né, e pacificar o país. Entendi. Professor, eu vou fazer apenas um breve intervalo, logo a gente volta e retoma esse assunto. A democracia se escreve com coragem. A memória se preserva com histórias. E a sua pode começar agora. Anistia Política no Brasil, do professor Ricardo Caldas. Um livro essencial para entender o passado e refletir sobre o futuro. Escaneie o QR Code e garanta já o seu exemplar. No mundo dos negócios, resultados nascem do relacionamento certo. Na agência GPS, transformamos conteúdo em influência, dados em decisões e campanhas em resultados. Agência GPS. Do relacionamento certo, nasce o sucesso. Estamos de volta no nosso podcast Justiça em Foco e o tema de hoje é anistia. E quem vai falar com a gente sobre esse tema é o professor Ricardo Caldas, especialista em Relações Internacionais e Economia pela Universidade de Brasília, que está lançando um livro, falar novamente o nome do livro, né? Anistia Política no Brasil, a pacificação necessária. Professor, a gente está no meio de um julgamento histórico no Brasil, né? O ex-presidente mais 7 réus sendo julgados por suposto ataque ao Estado Democrático de Direito. E nesse tempo o senhor lança um livro justamente com esse tema, né? Como que o senhor assemelha esse tema em discussão no Supremo com o material pelo senhor elaborado? Bom, essa é uma ótima pergunta que você fez, né? E ela nos dá justamente, nos traz uma reflexão muito importante. O objetivo do meu livro também era trazer essa reflexão. Primeiro, qual é o crime que realmente foi praticado? Eu entendo que o único crime visível que pode ser facilmente comprovado é a destruição de patrimônio público. Quanto a isso, não há dúvida. Objetos foram destruídos, quebrados, queimados, etc. Então, isso está tudo filmado, comprovado. Quanto a isso, não há a menor dúvida. Todo o resto é feito de uma tentativa de comprovação de algo que, na verdade, não ocorreu. A gente está discutindo um julgamento, está assistindo um julgamento sobre um crime que não tem objeto, porque não houve golpe de Estado. Então, toda essa discussão que está sendo feita é uma discussão, na minha forma de ver, desnecessária, até porque você está criando uma narrativa e que você não consegue comprovar. Então, está se buscando um documento aqui, um documento ali, etc., para algo que não aconteceu. Então, todos
esses documentos que foram citados são documentos antigos, de outros momentos, que já haviam circulado, inclusive, mas não há nada concreto, porque simplesmente não houve a materialização do crime. O crime não aconteceu. Então, o que está se discutindo é uma tentativa, se houve ou não a intenção, se havia a intencionalidade, se aquelas pessoas que estavam se manifestando eram a favor de um Estado autoritário ou não, o que também não é crime. A pessoa se manifestar pedindo um regime, né, inclusive, né? um regime autoritário, ir para as ruas para pedir, a Constituição acolhe o direito dessas pessoas fazerem esse pedido. Não é inconstitucional. O que é inconstitucional é você tentar transformar ou tentar fazer algo concreto para que isso acontecesse. Ah, mas a invasão do Supremo, do Palácio Planalto, aquelas pessoas estavam desarmadas. Então não tem como você dizer que aquelas pessoas estavam em condições de criar um Estado autoritário, até porque dar um golpe de Estado. Dar um golpe de Estado, até porque não havia uma materialidade, não havia tanques na rua, as Forças Armadas não estavam de prontidão, e a pessoa que é acusada de liderar todo esse processo nem no Brasil estava. Agora, com relação, voltando aqui ao tema do livro, né, que é a anistia política no Brasil, a gente vê na Câmara dos Deputados a discussão do projeto justamente sobre a anistia. Só que a gente vê que há mobilização tanto do governo para evitar o avanço dessa proposta. E a gente vê também até os Estados Unidos mencionando preocupação com relação à situação política do Brasil, tanto do julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Como que esse livro pode contribuir para mostrar a relevância da anistia para a democracia? Então, o livro ele é repleto de exemplos históricos. Todos aqueles momentos que eu mencionei, colônia, império, República Velha, Estado Novo de Vargas, República Populista, regime militar, todos eles têm exemplos inúmeros de anistia. Então qualquer pessoa que ler o livro vai ficar ciente de que a anistia ela não é um casuísmo, ela é um remédio, e é um remédio que é aplicado, não apenas no Brasil, mas no mundo todo, quando o tecido social começa a ser pressionado, como é o nosso caso, e eu entendo que ele está à beira de uma ruptura. E as manifestações aí são uma comprovação disso. Para evitar essa ruptura, então vem a anistia justamente, como já foi mencionado, para acalmar os ânimos, para que a gente possa caminhar para frente. Porque senão o país vai eternamente ficar olhando para trás o que o outro fez, aí vem o outro e desfaz o que o outro fez e persegue o outro. Então vai ser uma perseguição sem fim. Então, briga de governo não vai ser uma briga de Estado, né? E vai ser infinita, não vai ter fim. Então a anistia coloca um fim a essa disputa política e estabelece as regras do jogo para que o jogo continue a ser jogado. Agora, o senhor que é especialista no tema, na ciência política, estamos num cenário muito desafiador, não é? O livro mostra que há necessidade da anistia, mas estamos num cenário muito desafiador no contexto político brasileiro, não é, professor? Não, com certeza. Você até levanta um outro ponto que eu nem queria mencionar hoje aqui, mas que você traz com muita propriedade, que é a necessidade de uma reforma política. O sistema político brasileiro, eu penso que apesar de ser relativamente recente, ele não chegou a fazer nem 40 anos com as regras que a gente tem hoje, né, da nova Constituição de 88, fará 40 anos daqui a 3 anos, mas eu penso que o modelo que foi criado não atende mais à sociedade. E eu penso e estou convencido que a gente realmente precisa de uma reforma política para mudar as regras para que o eleitor tenha um peso maior nas decisões. Entre o eleitor e o presidente da República há um vácuo de poder muito grande, porque o eleitor perdeu a sua capacidade de influenciar o presidente e os governantes. Então é preciso que esse relacionamento entre a classe política e o eleitorado seja alterado. Compreendo. Professor, agora falando sobre voltando ao tema anistia política, né, a pacificação necessária, o senhor trouxe contextos históricos muito pertinentes, né, e a gente está no momento do julgamento do ex-presidente, né? Há uma preocupação de parcela da sociedade, aí não quero dizer que esteja certo ou errado, que fala que a questão da anistia não seria necessária porque se houve um golpe de Estado, mas o senhor mostra bem que a anistia está enraizada no nosso contexto histórico brasileiro, né?
Essas pessoas que não defendem a anistia, como que, não é convencê-las, mas como mostrá-las que a anistia não é apenas um presente Adversário. não é um presente para o adversário. É uma questão histórica, como o senhor mencionou. Como convencê-las? Muitas pessoas que têm opinião contrária, na verdade, elas não querem olhar a história e muitas não querem nem olhar para si mesmas, porque muitas que são contrárias à anistia nesse momento para o pessoal do 8 de janeiro foram beneficiárias da anistia recentemente. Então a gente vê em shows cantores que foram beneficiados pela anistia recentemente, né, nos últimos, vamos dizer, 50 anos, eles irem para os shows cantar e dizerem que são contra a anistia para o pessoal de 8 de janeiro, sendo que eles mesmos já foram beneficiados pela anistia. Então existe um certo oportunismo daqueles que são contra a anistia, né? Muitos que são contra, não estou dizendo todos, mas muitos que são contra, esquecerem que muitos da sua geração, ou muitas pessoas que eles convivem ou que são defensores, foram beneficiados pela anistia. Então existe um pouco de hipocrisia nesse debate atual sobre a anistia, porque muitas pessoas não querem olhar para trás, não querem olhar o passado para justamente verificar esses exemplos que nós estamos falando e que mobilizou o país. Quem não lembra da campanha da anistia, justamente dos anos 70, né? Campanha da anistia geral, anistia ampla, geral e restrita. Para a gente finalizar, a gente já está encaminhando para o encerramento aqui. Professor, alguma coisa que o senhor, um ponto de destaque que o senhor acha necessário, que encontrou de necessidade, de importância na sua pesquisa, que o senhor queira destacar? Tem um ponto muito curioso, que eu uso esse argumento para conversar, né? Porque na verdade é um diálogo, né? A gente precisa de um diálogo, né? Então, eu encontrei um ponto muito interessante que ajuda no diálogo sobre a anistia, que está aqui no meu livro, que é a Carta de Dom Pedro I, que é um dos primeiros atos dele como imperador e agora já representante de um Estado soberano, foi a decretação de anistia. Então, a primeira anistia brasileira já tem mais de 200 anos e foi feita já pelo Brasil enquanto Estado soberano por Dom Pedro I, que foi um ato de grandeza dele, declarando a todos os portugueses que eles eram bem-vindos, né, que estavam anistiados, e também os brasileiros que lutaram pela causa portuguesa também estavam anistiados. Então eu encontrei essa carta e eu achei que ela é um exemplo de grandeza, porque a anistia, Mário, é um ato de grandeza. Sim. E para você defender a anistia, você tem que ser grande. E como não tem muita gente grande na política brasileira, então acaba que o pensamento fica um pensamento muito pequeno. Sim. Mas aquelas pessoas que são grandes, elas entendem o gesto de Dom Pedro I, que foi um gesto de uma grandeza sem precedentes e auxiliou já na criação do nosso novo Estado, né, do Estado soberano, que foi o Estado brasileiro. Então, eu cito isso como um exemplo, uma curiosidade histórica para as pessoas que são contra a anistia refletirem um pouco mais. Interessante. E nessa carta, dessa carta, do teor dessa carta, professor, o que a gente pode extrair para os dias de hoje? Tolerância. O mais importante é a tolerância. É você aprender a conviver com pessoas que tenham opiniões diferentes das suas. É fácil você conviver com pessoas que pensam como você. O desafio é justamente conviver com pessoas que têm opiniões diferentes da sua. E é isso que faz a democracia. É o princípio da tolerância. E é isso que precisa no Brasil de hoje. É isso que nós precisamos hoje. E o Dom Pedro I deu exemplo disso há 200 anos atrás. Pena que muita gente não aprendeu isso, nem com a história, nem com o Dom Pedro I. E talvez nem queira aprender. Interessante. Professor, muito obrigado pela sua participação, por senhor aceitar o nosso convite, o nosso bate-papo. Eu agradeço. E trazer esse material tão importante aí para o nosso enriquecimento intelectual. Eu agradeço mais uma vez. É uma honra estar aqui com vocês. E assim chega ao fim o nosso podcast Justiça em Foco. Se você quiser saber essa e outras notícias do Poder Judiciário e Político, acesse o nosso site. E também siga as nossas redes sociais que aparecem aí na sua tela. Muito obrigado e até a próxima.